Salve, salve, salve minha galerinha do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, de reflexão, de troca de conhecimento, informação e contribuição no crescimento intelectual, físico, moral e espiritual de cada um de vocês, com a graça de nosso Deus. Meus filhos, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesse dia. Que o Espírito Santo possa habitar em vossos corações e vossas mentes para que vocês possam ter um dia rico de conhecimento, rico de informação e de saber. Tudo bem? Hoje, meus filhos, nós vamos aí fazer a nossa revisão do nosso livro 4, tá? Vamos fazer aí uma síntese de tudo que nós trabalhamos enquanto mais importante e vou falando para vocês as páginas que vocês devem estudar para a realização da prova, tá? Então hoje nós vamos começar a nossa revisão a partir da página 3, que trouxe lá a temática da nossa primeira aula, viver com. E nós vimos, né, que essa aula tratou da convivência e que a palavra convivência está relacionado, né, de conviver com os outros, né, conviver com o diferente, tá? Conviver com o próximo e até com os distantes do nosso grupo social, né? Então, a nossa aula número 1, ela discutiu de modo especial sobre o conceito de regras e o conceito de leis, ok? E aí, na página de vocês, a página 3, vocês têm ao lado o conceito de regras e o conceito de leis. Grifem isso, tá? Para que vocês venham estudá-lo para fazer a prova de vocês. Vimos que as regras elas são combinações de pequenos ou grandes grupos para um contexto, para um grupo social, não é? Que faz parte daquela regra, né? Ou até escola ou instituições, não é? Ou até algumas famílias têm as suas regras próprias, não é? E vimos que a questão da lei, ela é o quê? Uma garantia legal, tá? Então, existe autoridades específicas para elaborá-las. E que nós falávamos que a diferença entre uma pessoa que é uma autoridade e uma pessoa que é autoritária, tá? E nessa nossa aula de modo especial, nós tivemos, não foi? A página 3, o olhar de filósofo, aonde nós tratamos do conceito de política, tá? Lá, segundo Platão, a política não é ela que organizou a sociedade, é ela que organiza a sociedade e é ela a responsável pelas decisões, não é, de organização social e de modo especial, não é, a política, os políticos, né, nossos representantes, que são aquelas pessoas que são determinadas a elaborar as leis, não é? Nós sabemos que todo cidadão ele pode elaborar projetos de leis, não é? Mas que no estado democrático, né, como é o nosso, e uma democracia representativa, nós escolhemos o nosso representante para fazer isso para nós. E essa aula também é de modo importante que nós falávamos de dois autores, né? Falávamos de Platão, que ele explica como surgiu a lei, né? Como surgiu a política. Ele vai citar lá o mito, né? de Prometeu, Epimeteu e Zeus, não é? Prometeu que rouba o fogo e sofre as consequências, e Zeus vai ter que mandar Hermes, não é? Para trazer para os homens a virtude, não é? Trazer o conhecimento para que os homens não venham se destruir e venham organizar a cidade e o Estado. E você tem que grifar aí para você na página 4, tá? O conceito que representa Prometeu e o que representa Epimeteu, né? Então, Prometeu ele era um titã e o seu nome significava, né, previdente. Já o de Epimeteu, seu irmão, também titã, significava imprevidente. Então, o previdente é aquele que vê primeiro e o imprevidente é aquele que vê depois, não é? E esse conceito é importante por tudo aquilo que nós estudamos, que nós, não é, possamos nos tornar pessoas mais previdentes, né? Que venha, não é, pensar antes de agir, tudo bem?
E o conceito de Zeus, que era, não é, o representante maior daqueles deuses que habitava o Monte Olímpio. E concluindo, na página de vocês 5, nós tivemos lá o filósofo Thomas Hobbes, que vai mostrar, vai discutir como foi que o homem criou as regras, criou as leis, porque, não é, segundo ele, vai tratar do estado de natureza, no estado natural, aonde imperava a guerra, não é, aonde imperava o medo. Então, lá não existia segurança, não é? A propriedade só era de alguém quando alguém tivesse força suficiente para defendê-los. Quando viesse alguém mais forte, tomava tudo, né? Lá era a lei da natureza, né? A lei do mais forte. Então, uma frase que resume muito o pensamento de Thomas Hobbes, segundo ele, que vai levar os seres humanos, né, através do medo, a abrir parte da sua liberdade, não é? E transferi-la para um soberano, para uma autoridade que venha administrar, venha gerir, não é, a nossa liberdade, não é restrita agora. O que adianta? Mas antes, segundo Hobbes, ter parte da liberdade, quando tem uma liberdade, ter parte da liberdade, não é, e garantir a sua sobrevivência, de que eu tenho uma liberdade absoluta e não ter, não é, a sobrevivência garantida. Então, segundo Thomas Hobbes, as pessoas se reúnem e transferem parte da liberdade, né, através de um pacto para o soberano que ele chama o Leviatã. Então, segundo Thomas Hobbes, se não fossem as leis, né, se não fossem as regras, o ser humano se autodestruía. Por isso a frase que resume é: o homem é o lobo do próprio homem. Tudo bem? Já a nossa segunda aula, meus filhos, nós tratamos lá sobre regra para quê, e essa aula foi bem importante, né? Que nós vimos que citamos lá 3 pensadores, tá? Citamos o Aristóteles, que diz que nós somos seres sociais por natureza. Ele também diz que nós somos não só seres sociais por natureza, mas que nós somos, né, um animal social político. Citamos lá o Barão de Montesquieu na sua obra Espírito da Lei, que ele vai dizer, não é, que o desejo de conviver, não é, em sociedade é para os homens uma lei natural, né? Então, para esse filósofo também, nós somos um ser social, não é, que convive com regras por natureza, não é? E citavam também Esteban González, político espanhol, não é, que ele diz que o ser humano, ele é um ser social por natureza, porque segundo ele, nós não nascemos prontos e acabados, nós necessitamos um dos outros, principalmente quando éramos bebê, não é? Então, uma criança para sobreviver precisa de um adulto, mas depois que crescemos também, não é? A relação com os outros, ela é sempre direta ou indireta, sempre nós vamos relacionar um com os outros. Então, nós temos esse vínculo, né, de dependência. E aí citávamos também, no nosso segundo texto, na nossa página 8, a filósofa, não é, pensadora, professora brasileira, Maria Helena Martins Pires, não é, que também diz que toda a vida ela tem o quê? Regras. Não existe vida sem regras, não é? E depois ela também fala que toda regra ela tem uma razão e um porquê de existir. E por isso ela pode ser discutida, por isso ela pode ser pensada, não é? Por isso ela pode ser refletida e também pode até vir ser aperfeiçoada. E aí ela falou lá para nós, né? Comparou a nossa vida a um jogo de futebol, né? Que tem regras de convivência, tem regras de proteção, tem regra de organização e, contudo, a nossa vida, não é? Ela é cheia de regras morais, ok? Já na nossa terceira aula, trabalhamos lá página 10 e página 11, não é? Tratamos lá sobre dever e tratamos sobre a questão da obrigação. Trabalhamos e conhecemos a diferença entre dever e obrigação, não foi isso? Então vimos que dever é o que todos nós devemos fazer, não é? Independente das nossas vontades. Devemos fazer porque é correto, devemos fazer porque é certo. Então, agir por dever é fazer o que sabemos racionalmente
o que é certo, mesmo que não seja o que gostariam de fazer, segundo, né, o pensador que trabalhamos nessa aula, o Kant. Então você tem que estudar o Kant na página 11 de vocês, grifar para a prova, que nós vamos cobrá-lo para a nossa avaliação. Então Kant também aí ele tratou sobre agir moralmente, segundo ele, é mais do que agir, não é? Segundo as regras. Agir moralmente para esse filósofo é agir voluntariamente conforme o dever, não é? Levando em consideração aquilo que é correto, aquilo que é certo e fazendo uso da razão. E fechamos essa nossa aula falando sobre as 3 atitudes e comportamentos humanos diante as regras, diante as leis, não é? Diante o dever, diante a obrigação, que é o comportamento da heteronomia, o comportamento da autonomia e o comportamento da anomia. A autonomia é a ciência, a consciência, a independência, não é? A liberdade de agir por dever diante do que é certo, do que é correto, diante das regras, das leis, obediência a elas. A heteronomia é a obediência às regras, às normas e às leis, simplesmente por obrigação, não é? Pelo medo, pela correção delas, não é? E vimos que o comportamento anônimo é a pessoa que não obedece à lei nem pelo medo, nem pela razão, né? Nem pela consciência. Então ela torna-se uma ameaça para a sociedade, ela torna uma ameaça para si e para os outros, por isso ela não é possível de convivência social, né? Então ela é retirada de sociedade, tá? Do convívio social. Essas pessoas são aquelas que muitos estão presos hoje, não é isso? Discutimos na nossa aula 4, lá na página 15, de modo especial, cidadania todo dia, não é? Então discutimos o conceito de cidadão, discutimos o conceito de cidadania. Vimos que a cidadania ela está diretamente, não é, relacionada com os respeitos, né? É uma relação de respeito com as regras, com as leis, e é uma ação prática, não é, do cidadão que age por dever. Vimos que o cidadão ele é um ser, não é, dotado de direitos e dotado de deveres, não é? Direitos deveres para cumprir e direitos a ser recebido, não é? Que venha chegar até ele. Vimos que os direitos, não é? Ele nos garante o mínimo para a sobrevivência, o mínimo de dignidade, e vimos que ao nascermos, nós já nascemos em uma sociedade e um mundo, não é, de direitos, né? Então nós já nascemos com direitos, então temos que lutar por eles. Então nós vimos também que ser cidadão é exigir, não é, que os direitos não fiquem somente no papel, mas que nós devemos, não é, nos manifestar, nos revolucionar para que esses direitos saiam do papel e cheguem na prática até nós ou a um grupo que tem direito, mas que não estão recebendo, não é? E aí também discutimos na nossa aula a concepção da primeira cidades, não é? Que foi as polis gregas, que lá tiveram uma administração pública embasada, né, na democracia, que era uma democracia restrita, onde ficava fora, não é, um grande número de pessoas, mas aqueles que faziam parte da cidadania eram eles que coletivamente, não é, em comum geria, discutia na ágora o bem público, né, criava as leis para o bem público em comunidade, na polis, não é? Vimos que no século XVIII, do século XVII ao século XVIII, houve grandes revoluções em prol, não é, em prol da democracia, em combate ao absolutismo, para que a democracia viesse chegar, não é, ao maior número de pessoas possível. Então hoje nós vivemos a democracia no nosso estado, né, no nosso país, no nosso estado, uma democracia que não é mais direta, não é mais a participativa direta, mas é uma democracia representativa que também, apesar de ser representativa, ela pode ser, não é, participativa. Então, quando a democracia ela é representativa,
Quando você vota, quando você fiscaliza, quando você exige, você está participando, né? Então, quando você só vota e não fiscaliza, não é? Não se manifesta, não exige seus direitos, então a nossa democracia ela acaba, não é? Até se tornando não representativa, mas somente simbólica, né? Mais distante do que ela deveria ser, tá? Então, nessa página de vocês 15, vocês devem estudar aí a questão da quais foram as manifestações que nós falávamos e o que elas trouxeram, né? Criaram documentos importantes, como o documento, né, da Declaração de Direito, o documento da Declaração, não é, Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos e também, não é, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, tudo bem? Então é importante a gente saber isso para a nossa realização de nossa prova. E já na nossa aula 5 nós discutimos aí direito para todos, né? Vimos que o direito para todos ainda não chega de fato, não é uma realidade para todo mundo, mas que nós devemos, não é, fazer com que eles venham chegar a todo mundo. Então, as artes contribuem para isso, não é? Os artistas nas suas artes, eles denunciam, né? Eles protestam para que elas venham a ser realizadas. Quando, né, os direitos estão sendo tirados, as manifestações, não é, coletivas podem contribuir tanto para que esses direitos venham a chegar a quem ainda ainda não chegou, como também nós podemos, né, nos unir para lutar, conquistar novos direitos, não é? Então nós vimos que quando o poder público não chega, não é? Quando o poder público não leva o direito real a quem tem, nós enquanto cidadãos, no exercício de nossa cidadania, as pessoas, né, enquanto pessoa, nós devemos, né, fazer a nossa parte. E vimos que existe muita violência oculta no tocante aos direitos das pessoas. Tem muitas pessoas, não é, que têm direito, mas que esse direito não chega até ela. Então, quando isso não chega, isso é uma violência, não é, oculta, tá? Então, nós temos que lutar para que possamos, não é, superar essa violência, tá? E aí, na nossa página, não é, de modo especial, a página nossa 19, nós discutimos o conceito de liberdade, não foi responsabilidade. Então vimos que liberdade requer responsabilidade, liberdade e responsabilidade são as duas faces da mesma moeda, não é? E vimos que ao crescer nós vamos nos tornando autônomos, vamos nos tornando, não é, mais responsável. Então quanto mais livre eu sou, mais responsabilidade, não é, também chega para mim, mais responsável eu sou, tá? Então, não posso dizer que eu quero liberdade e não quero responsabilidade. Se eu quero liberdade, eu tenho que ter consciência também que eu vou ter, não é, responsabilidade, tá? Então, um cidadão que é autônomo, né, um cidadão que é livre, ele é um cidadão responsável. Nós falávamos lá, citamos nessa aula Sartre, voltamos a citar o próprio Kant, e de modo especial nós vimos, né, que não é que falar sobre liberdade, né, falar sobre responsabilidade é algo que requer muito diálogo, muita discussão e muita reflexão filosófica, né? Porque de um lado eu não posso deixar de cumprir as regras, do outro lado eu não devo cumprir todas as regras, tá? Não devo cumprir todas as regras, todas as leis, simplesmente pelo fato dela ser regra e ela ser lei, não é? Eu tenho que ter criticidade para ver se aquela regra, se aquela lei, eu devo, né, seguir porque ela é boa, porque ela é correta, tá? Então, foi isso que discutimos. Espero que possa, não é, relembrar o que nós estudamos e que você venha fazer a leitura, reassistir os vídeos e assim tirar todo o conteúdo e fixar, não é, com mais aprimoramento o que falamos, o que trabalhamos, o que estudamos. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!